De volta com resenha da bola neste último bloco. Vamos falar um pouquinho de Libertadores da América. Isso dá uma dor no coração em mim. Quando eu vou falar em Libertadores da América, cara. Eu falei. Ai, meu Deus do céu. Pena que você não estava aqui para postar de novo. Hã? Não, eu ia ganhar dessa vez, que é vitória, né? Eu ia postar em vitória e você derrota. Ia postar em vitória? Lógico, né? Eu ganhei de uns par dele aí que... Eu falei, não, nós postamos em vitória e derrota. Falou que ia passar, diferente. Não sou tonto também, né? Vou falar com o time. Mas deu uma o time dos caras jogou lá, eu falei, vai ser difícil. Deu uma dor de... Olha... ganhar. Eu duro juizada, eu vou falar uma coisa pra você. Como é duro disputar Sul-Americana, Libertadores. Já chegam uns vagabundos que vieram pitar aqui em 2012, 2014, você lembra? Vou falar igual os caras do Atlético, os caras do Cruzeiro. Fica triste não, fica triste não, fica triste não. Ontem nós tivemos Independente Medellín 1, Tucumã 0. Hoje nós teremos Barcelona e Cerro Porteño. Tolima Internacional, lá. E Palestino e Guarani. Tá até triste quando eu falo assim. Vai jogar contra o Palestino, cara. Olha igual que mata que a gente ia pegar. Eu não vou nem falar nada. Deixa pra você comentar isso que eu tô nervoso. Começa a ficar nervoso, começa a dar palpitação. Eu vou dar risada pelos outros que tá ali fora rindo aqui. Começa a dar palpitação assim no meu coração. Volta que a rapaziada aqui só olha e espera ele falar. Né? Nossa, mas vou secar tantos brasileiros na Libertadores, mas vou secar tanto. Já comprei uma meia dúzia de ventilador, sabe, secador assim, pra secar mesmo, cara. Eu quero que se lasque Palmeiras, quero que se lasque Inter. O Inter não vai passar agora, com esse time que tá, que não vai passar agora o Tolima. Eu quero que se lasque Flamengo, eu quero que se lasque todo mundo. Grêmio. Vou secar agora todo mundo. Vou virar uma fábrica de secador agora. Vou falar, corintiano falando de juiz é piada. Não fala assim. É piada. Não fala assim, depois que inventou o VAR não tiver mais problema. Né? Lógico. Mas tiver um problema depois? Vou falar uma coisa pra você. Agora estão reclamando aí. Guina. Troca de time. Você tá louco, rapaz. Troca de time. Você tá louco da cabeça. Imagina que eu trocar de time. Aqui é Corinthians e não pode. Mas jogos da Libertadores da América não se iluda não quando vocês estão vendo algum raspado assim, uns gatos que estão andando aqui em cima da coisa. Então, Libertadores da América, nós teremos também depois Copa do Brasil. Semana de Copa do Brasil, muito importante também. É lógico que alguns clubes importantes jogarão. Você fala Copa do Brasil, o nego já fala assim, né? Então, você sabe que eu ia justamente falar isso agora, né? Eu não estou triste pela eliminação da Libertadores, até porque o Corinthians tá precisando Copa de dinheiro, então? do Brasil paga-se quase 3 vezes mais do que a Libertadores da América. Mas dá vaga pro Mundial. E aí? Você está preocupado? Tem 2? Nós temos 2, não tem nenhum? Quem não tem, chora. Quem não tem, chora. Aliás, tem time que tá chorando. Quem não tem nenhum? Chora. Aliás, não tem Copinha, Libertadores, tá chorando. Eu vou falar, acho que o Corinthians não passou porque ia cair no grupo do Palmeiras. Pô, olha, eu tava tão seco. Ser eliminado pelo Palmeiras, aí ia ser pior. Eliminado pelo Palmeiras, isso aí não vai acontecer nunca. Ia ser pior. Então eu tava acho que tão assim... é melhor pro Guarani do que... Não, eu estava assim, ávido para ver um Corinthians e Palmeiras, mas verei no penúltimo jogo do Campeonato Paulista. Será na Arena do Corinthians. Legal que se o Inter passar vai ter Grenal. Vai ser bacana também. Vou ter o prazer de ir lá ver esse jogo lá em Porto Alegre. Copa do Brasil, hoje teremos Lagarto e Volta Redonda, Boa Vista e Chapecoense. Aliás, falar em Chapecoense, que situação que tá a Chape, hein? Falar em Boa Vista, que campeonato faz o Boa Vista. Mas por isso que eu tô falando que, e esse jogo será no Rio de Janeiro. A Chape, na draga que tá, se não tomar uns 3, 4 Boa Vista, hein? O time tá redondinho do Boa Vista. Tudo bem que tá envolvido na final, não sei se... Mas eu, não tô falando de abrir mão, não vai abrir mão, lógico que não. Mas eu ficaria com tudo. Eu ficaria... Copa do Brasil, então, eu apostaria muito mais hoje em Copa do Brasil, e o Cariocão contra o Flamengo, deixa pra lá. Vou apostar o que eu tenho hoje na Copa do Brasil. 1,5 milhão na próxima rodada, você acha que não dá? Pelo amor de Deus. O Flamengo já tá papando tudo mesmo, mais um. É verdade, verdade. Ontem nós tivemos, na segunda rodada, Vitória do Espírito Santo 0, Figueirense 1. É um resultado até que normal. Figueirense, melhor time hoje do que o Vitória do Espírito Santo. Hoje nós teremos Paysandu e CRB. Esse jogo já está acontecendo, 0-0. Oeste e Ceará, esse jogo às 21h30. Na draga que está o Oeste. O Ceará... O Ceará eu acho que vem e dá uma mordida aí. Também acho que vem. Náutico e Botafogo às 21h30.
Amanhã, Brusque e Remo. São esses os jogos desse meio de semana da Copa do Brasil 2020. A Copa do Brasil começa a dar aquela funilada, né? Logo, logo entra os times que já estão credenciados, até por Libertadores, essas coisas aí. Mas vamos ver, tomara que eu acredito que seja um bom campeonato dessa Copa do Brasil desse ano. Muitos times querendo aí, semana que vem, uma quantidade de jogos, inclusive envolvendo times da nossa região, a Ferroviária, o 15 Piracicaba, todos na semana que vem, semana de carnaval. Mesmo carnaval, não quer nem saber de carnaval, não. Aqui, a Copa do Brasil... Tira a fantasia e vão pra cima. Falou Copa do Brasil, o nego tá assim, ó. O nego não quer saber mais de... Agora é Copa do Brasil. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Por isso Bicho que hoje... bom. Então... Bicho bom, hein? Sendo campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, hoje é muito mais vantajoso que ser Libertadores. Aí você sai pra jogar lá, não. Mas é lógico... Mas é lógico. Eu vou falar uma coisa pra você. Se sou eu o presidente de um time hoje, meu time não disputa Libertadores. Não tem mundial, é isso? Não, tudo bem, se não tem mundial, o problema é deles que não tem mundial. Eu não disputo Libertadores. Por quê? Pertence a Conmebol. Conmebol é uma instituição falida no Paraguai, uma instituição que árbitros que operam mesmo, não estão nem aí. Os caras na mão grande operam mesmo, principalmente brasileiros. E fora que Libertadores virou uma bagunça. Uma bagunça danada. O que fizeram no ano retrasado, River e Boca, isso aí. Não eram para disputar no mínimo uns 3 anos seguidos, como punição. Mas é Argentina, né? Então, mas é o que eu estou falando para você. Aí argentino pode, vai você, nós brasileiros, fazer uma besteira daquela que fizeram. Aí os caras vão punir. A punição ia ser grande. Aí a punição ia ser forte. E falar em punição, Guilherme, você já ouviu falar que após o brasileiro vão fazer o tal do... que agora o time lá da Inglaterra foi punido. Tem muitos nesse aí. E vão começar a querer fazer aqui no Brasil. Aí vai punir todo mundo, não vai ter time para jogar mais. Vou falar aí, CBF. Não vai fazer isso. Acabou a Série A. Não vão fazer isso, não vão fazer. Para começo de conversa... Imagina o Cruzeiro nessa briga aí. Para começo de conversa, se tiver que fazer isso, vai ter que zerar a dívida de todos os clubes. Porque os caras já entram endividados. Então, ou você zera tudo e começa do zero, ou você pune já então o time. Porque a maioria dos clubes, 99,9%, estão todos endividados. Então como é que você vai fazer? Não é pouco não, né? Não. É coisa na casa de 3 zeros ali. Por baixo. Então. E como é que você vai fazer aí? Não tem o que fazer. Então, assim, eu estava vendo uma reportagem que... após o Brasil, mas ia ser gradativo e tal, que iam começar a implantar. Isso já conversa, já vem vindo faz tempo. Eu acho que cadê aquele projeto que tramitou dentro da CBF, que ia virar lei, do fair play dos clubes? Até agora eu não vi ninguém ser punido. Olha o Cruzeiro o que fez ano passado, em 2019, hein? Olha os dirigentes do Cruzeiro o que fizeram no ano passado. Olha os dirigentes da Ponte o que fizeram no ano passado. Tem punição para alguém? Eu não vi ninguém ser punido. O maior problema do nosso país é essa. Mas então, não só na questão do futebol, dos seus dirigentes de clubes, né, que fazem o que querem e depois saem ilesos de tudo quanto é tipo de falcatrua que fazem dentro dos clubes, né, quebrando todas as instituições aí. Tem time centenário aí que está com porta fechada. Então, eu vi uma reportagem de um menino, não sei se você viu, Guina, um vídeo que fizeram na frente do Mojimirim. Meu Deus. Cara, foi de doer o coração, porque joguei contra o Mojimirim, né? Paulista foi um time que há pouco tempo atrás estava disputando aí até título de Paulista, né? Então, assim, ver a situação de um clube daquele, né? O descaso que fizeram com o clube. Para mim, descaso também. Um descaso, né? Aí ele mostrando o ônibus, como é que tá, a situação interna do clube, é realmente preocupante. E vou falar, hein? Não vai ficar só no Mojimirim, não. Vai começar a ter mais time na mesma situação, né? União São João, que acabou. Já foi um também. time que eu tive o prazer de jogar em Araras. Claro. Né? Um time que revelou Roberto Carlos, entre outros jogadores aí. Então, assim, a gente vê o fim de um clube como esse com uma estrutura muito grande, uma estrutura boa, né? Centro de treinamento, alojamento, estádio tudo, bem feito. Um estádio muito bem. Então, assim, você vê no que acabou a União São João, no que chegou um Mojimirim, né?
E vou falar, não vai ficar só tem nesse muito clube, mais. não. Se você vai vê começar a ter mais clube nessa Se situação. você olhar aí. a quarta divisão hoje do Campeonato Paulista, tem muitos clubes que foram tradicionais, disputaram Série A do Paulista. Tem aí Foram 15 de Jaú, Rio tudo. Branco. Isso, tem times ali, Barbarense, Jundiaí, Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí, que está na 3, né? Sim, que subiu ano passado. mas estava na Bzinha. É. Então, muitos clubes que foram tradicionais na época, hoje amargam uma quarta divisão do Campeonato E Paulista. como resgatar esses clubes? Muito difícil. Então, Muito esse que é o difícil. problema. Quase impossível. Vamos falar um pouquinho dos grandes hoje do futebol brasileiro, de São Paulo também. Ederson chega no Corinthians, assina contrato. Volante de 20 anos. Estava no Cruzeiro. O Cruzeiro não chegou a um acordo com ele. Deve alguns milhões para o Ederson. E o Ederson fez um acordo amigável para a saída dele do Cruzeiro, como muitos estão fazendo, e assina contrato com o Corinthians hoje. O Rodriguinho também fez um acerto e foi pro Bahia. Foi pro Bahia, né? isso. O Bahia, mais uma vez, vamos parabenizar o presidente do Bahia, que está fazendo um belo de um trabalho. Também acho. É uma referência hoje de gestão, né? Então, assim, o Rodriguinho ir pro Bahia me chamou muita atenção, né? Aí é o trabalho de bastidores do seu diretor, né? O Corinthians ficará presidente. com 65% dos direitos federativos do Ederson. Bom jogador, categorias de base, seleção. Bom jogador, muito bom jogador. Também acho que, olha, dependendo do que pode acontecer aí, o Ederson ali, para mim, no lugar do Camacho, É uma posição que eu acho que vai ainda disputar estava em bem. aberto ali no porque Corinthians, Cantígio né? ali é Não tem como. indiscutível. Cantígio, é precisar saber quem vai jogar com ele. Realmente. E um jogador de 20 anos, voluntarioso igual o Ederson, molecão ainda, Boa contratação. acho que ele chega para ser titular desse time do Era Corinthians. uma lacuna que eu acho que dentro do Corinthians ainda existia ali. Era essa posição aí, que o Cantígio ali realmente é ele mais 10 hoje dentro do Corinthians. Gostou da estreia do Vinha no Palmeiras? Olha, Guina. É jogador para chegar e realmente ser o titular? A gente precisa ver mais um pouquinho, né? Só pelo primeiro jogo não dá para você ter uma leitura de você falar, cravar que o jogador vai dar certo ou não vai dar certo. Mas assim, entra num time estruturado, né, Guina? Isso faz uma diferença, né? Um jogador que veio com o patamar dele, eu acho que entrando dentro de um time que está organizado e já bem estruturado, facilita muito, né? Eu também acho. Esse Santos, Ponto de interrogação. mas até quando vai ser esse ponto de interrogação? Aliás, não só o ponto de interrogação para você, mas acho também para todos nós, cronistas esportivos e torcedores. Até que ponto foi uma boa trazer Gesualdo para ser treinador do Santos? Mudou totalmente a característica de um time que já estava encaixadinho, do jeito que deveria ser, com o DNA de Santos, que a turma gosta, que é aquele time ofensivo, e de repente, do nada, você desmonta aquilo, desmonta um jeito de jogar e traz o time para um sistema defensivo, priorizando o sistema defensivo. Realmente, Guina, eu acho que ninguém ia conseguir manter o que o Sampaoli fez dentro do Santos nesse brasileiro, né? Ia ser realmente uma situação difícil de se manter, né? Até porque perdeu alguns jogadores, zagueiro foi para o Flamengo, que era, eu acho que, um dos melhores jogadores que o Santos tinha. Então, assim, você tentar manter um padrão de jogo dentro da característica que o Sampaoli conseguiu implantar dentro do Santos, realmente seria difícil. Mas o que chama a atenção de todos nós da imprensa, né, que foi uma queda muito brusca, né? Sem dúvida. A diferença coisa, hoje, né? de jogo, é um jogo já mais, né, já cai dentro de um jogo mais recuado, esperando um pouco mais. E foi o que você falou muito bem. O time do Santos, a característica era a cara do Sampaoli, para frente, Que coisa, jogadores de velocidade, né, transição utilizando rápida. a chegada de trás Tanto é que dos no seus jogo jogadores. contra o Flamengo foi 3 fora o baile. Fora o baile, né? Então, assim, por aí você já vê, né, a característica que era o Santos e o que é hoje. Então, E aí o presidente... esse jogo deixa bem claro o que O presidente foi. faz uma besteira danada e dispensa um treinador Eu acho que como... não dispensou, acho que o próprio Sampaoli Mas ele queria reforço, né? se retirou, Porque né? ele precisava também. Ele falou, nossa, se eu cheguei aqui vice-campeão com isso que eu tenho na mão, você imagina se me der alguma coisinha a mais.
Onde eu vou chegar? Mas aí que tá, o Santos também passa por uma situação financeira complicada, né? Então eu acho que não poderia dar o que realmente o São Paulo queria e exigiu dentro do Santos, né? Marco, você jogou lá, vamos falar um pouquinho do Flamengo. O que esperar desse time do Flamengo? Campeão da Supercopa do Brasil, né, contra o Atlético Paranaense. 3-0 também, passou alguns sufocos também. Aliás, o Flamengo está fazendo um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo muito abaixo. É ainda a circunstância de um início de temporada para o Flamengo, que começou depois de todo mundo? Principalmente um jogo que chamou muita atenção foi o Fla-Flu, né? Muito ainda. Que abriu uma situação de 2-0 e quase que o Fluminense ali conseguiu empatar a partida, né? E esse jogo chamou muita atenção, né? Então, mas assim, o Flamengo, a diferença do Flamengo é o seu banco de reserva, né? Então, cansou, ele tira e consegue manter até elevar às vezes o ritmo, né? O nível do time e o ritmo de jogo. Então, assim, isso faz com que os outros times também, igual o Atlético Paranaense. E outra coisa, o Flamengo está fazendo resultado, né? E os outros clubes também tem que, igual, contra o Atlético Paranaense abriu 2-0, né? E o Atlético Paranaense teve que sair pro jogo. Então é uma coisa normal também. O outro time também perdeu gols também, né? Perdeu muitos gols também. E evoluiu um pouquinho dentro da partida. E o Flamengo também tentar se recolocar dentro do jogo de uma forma que não tome os gols. E o Flamengo... até porque o Flamengo tem um goleiro também que quando chegou ali, teve uma bola cruzada do Rony, então, por exemplo, que faz uma diferença, né? Então o Flamengo em todos os sentidos tem feito a diferença. Tanto quem está na frente, quando vai lá atrás, tem o goleiro ali também que faz uma grande diferença. Antony voltou aos treinamentos no São Paulo. O Antony, a venda para o Ajax pode chegar até 28 milhões. Só que depende de algumas metas a serem alcançadas, alguns objetivos a serem alcançados. Ele vai ter que fazer muito pelo São Paulo para que o São Paulo possa chegar a receber os 28 milhões de euros. Muito bom jogador, né, Guilherme? É um jogador, só que é um jogador que eu acho que, principalmente dentro da seleção sub-23, da seleção individualista, né? Eu acho que... Eu achei na seleção brasileira... Na verdade, eu acho que o treinador limitou ele de uma certa forma, que eu acho que prejudicou um pouquinho o futebol dele. Devia ter deixado mais solto. Eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais de liberdade, né? Mesmo jogando na beirada, como foi no último jogo. Claro. Né? O treinador praticamente jogou com 2 atacantes, com o Pedrinho, como tem uma característica um pouquinho mais de meia do que próprio um atacante de beirada, se movimentou mais, deixou aquela abertura para o lateral, que era o Guga ali, passar e facilitou muito o jogo do Brasil, né? Então eu acho que dentro da seleção sub-23 ele teve, eu acho que um pouquinho assim, não digo de dificuldade, mas ficou mais fácil de ser marcado. Se desse um pouquinho mais de liberdade dentro da característica que ele tem, que é de driblador, de velocidade, acho que ele teria feito até um campeonato um pouco melhor. É verdade. Vamos embora? Tá na hora, né? Tá na hora. Grande abraço, Marco. Um abraço, Guino. Um prazer mais uma vez estar com você aqui. E boa noite a todos. Obrigado. Grande abraço a você de todo o Brasil que esteve em nossa companhia. Lembrando que amanhã, quinta-feira, o Maurício Camargo estará aqui comandando o Resenha da Bola para você. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.